Você já percebeu que quanto mais você pesquisa sobre Cancún, mais você fica perdido? E quando você percebe, você não tem um roteiro. Você tem uma coleção de possibilidades. E é por isso que eu sempre falo, roteiro não é lista, roteiro é estratégia. Pesquisar muito não significa planejar bem. E às vezes o que falta não é mais pesquisa, é direção. Então nesse vídeo eu vou te ajudar a entender como montar um roteiro para Cancún e para o Caribe mexicano com mais clareza, pensando em perfil de viajante, logística, tempo, energia, orçamento e na experiência que você quer viver. Porque o melhor roteiro não é aquele que tem mais passeio, é o que faz mais sentido para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, com muita alegria! Eu sou a Lilia Merignácio, CEO do Grupo Cancuners, e esse vídeo faz parte do Cancuners Academy, uma playlist aqui no YouTube criada para te ajudar a pensar antes de investir qualquer centavo na sua viagem para Cancún. No primeiro episódio do Cancuners Academy, eu falei sobre como escolher a sua hospedagem. E ali eu expliquei uma coisa muito importante, que a hospedagem e o roteiro precisam conversar. E se você ainda não viu esse episódio, assim que acabar esse, vou deixar o link aqui para você assistir. A regra principal que eu falo muito aqui no nosso canal é: não escolha o hotel antes de escolher o roteiro. Então esse vídeo aqui com certeza vai te ajudar a fazer a escolha de hotel caso você ainda não tenha feito. E quando você começa a fazer uma pesquisa rápida sobre Cancún, sobre o Caribe mexicano, aparecem várias possibilidades. Isla Mujeres, Cozumel, Chichén Itzá, Tulum, Cenote, Xcaret, Xel-Há, Explore, Cocobongo, Acumal, Valladolid, Bacalar, Holbox. Gente, de verdade. Aí a pessoa começa a salvar tudo. Então ela salva posts, salva reels, assiste vídeo, pega dica com um amigo, né? Entra nos grupos, lê os comentários e de repente ela tem uma lista enorme de lugares. Mas ela não considera alguns fatores que são importantes para montar esse roteiro. E é por isso que eu sempre falo, né, que a informação solta ela não é planejamento. A internet te dá muita opção. E a clareza te ajuda a escolher. E é por isso que nasceu esse projeto do Cancuners Academy. E para montar um roteiro inteligente antes de sair comprando passeios, você precisa olhar 4 fatores. Em que fase da viagem você está? Você já tem voo e hotel? Ou seja, você já está preso num lugar? Ou você está no início do planejamento e tem flexibilidade para fazer as escolhas? O segundo fator, quem vai viajar com você? É casal, família, amigos, crianças? E o terceiro fator, para combinar com o segundo, qual o perfil de viajante seu e do seu grupo que está indo? É mais tranquilo, é mais explorador? E, por último, qual a forma de deslocamento que vai fazer mais sentido para o grupo nessa viagem? Se é de excursão, se vai alugar um carro, se é melhor fazer passeio privado. Todos esses fatores vão interferir na hora de você escolher tanto o seu roteiro quanto os passeios e como fazer cada um deles. E diante de tantas opções da lista que você pesquisou, como saber se o passeio vale a pena? Aqui eu vou trazer algumas reflexões que a gente faz dentro da Cancuners para ajudar os nossos clientes a escolher. A gente primeiro pergunta: você quer fazer esse passeio porque realmente combina com você ou porque todo mundo está fazendo? Vou dar um exemplo clássico: Xcaret. Muita gente chega falando, eu quero ir no Xcaret. Mas depois que a gente alinha expectativa e realidade, uma parte percebe que imaginava outra coisa. E aí eles mudam de escolha. Não é porque o Xcaret é ruim, é que o parque não fez sentido para aquele perfil de viajante. E tem um vídeo que eu vou falar dos 10 passeios mais famosos e vai entrar mais detalhe do Xcaret. Você pode assistir esse vídeo também. Outro fator que a gente olha é o tempo investido do passeio. Geral, não aquele que fala, é tanto tempo na internet. Por quê? Por trás disso tem todos os detalhes, deslocamento, se você vai de excursão pinga-pinga, né? Qual é o cansaço? Às vezes o passeio ele pode durar 4 horas, mas ele leva o dia inteiro por conta da logística. Outra coisa que a gente pensa é na energia exigida. Então, para combinar com o perfil de viajante, a gente entende se tem que caminhar muito, se pega barco, quanto tempo fica sem comer, se vai entrar em mar aberto, se faz atividade física. Parece detalhe, mas
detalhe é o que separa a experiência bem vivida de uma frustração quando você compra às cegas. E o quarto fator que a gente pergunta é o custo-benefício emocional. Não é apenas ser caro ou ser barato, é se aquele investimento fez sentido para a experiência que você viveu. Por quê? Às vezes, um passeio mais barato pode sair caro em cansaço, frustração e tempo perdido. E às vezes um passeio mais caro, incluído sem pensar nos detalhes, ele pode gerar o quê? Um arrependimento por você ter investido dinheiro no lugar errado. Outro ponto que é uma dúvida muito comum também. É melhor fazer o passeio de excursão, privado ou alugar um carro? E a resposta é: depende, ué. Depende do seu perfil, do seu roteiro, da sua segurança, do seu orçamento e do que você quer viver. Então eu trouxe um pouquinho dos 3 caminhos pra gente falar um pouquinho de cada um deles. O passeio regular, ou mais conhecido como passeio de excursão, ele pode ser ótimo para quem quer praticidade, não quer dirigir e prefere tudo organizado e busca um custo mais acessível. Mas ele tem pontos de atenção: horários fixos, menos flexibilidade, coleta em outros hotéis, mais pessoas no mesmo transporte e uma dinâmica em que você não controla o ritmo do dia. Então, se você é uma pessoa paciente, flexível e quer ser conduzida, top! Funciona muito bem. Mas se você quer controlar os detalhes, talvez você se frustre. O passeio privado, ele faz muito sentido para quem valoriza o tempo, conforto, privacidade e ritmo próprio, especialmente para famílias, grupos, pessoas mais exigentes, casais em uma ocasião especial ou viajantes que não querem gastar muita energia com espera coletiva e logística. E aqui eu quero que você tire da cabeça a ideia que privado é apenas luxo. Às vezes o privado, ele é inteligência logística. Você pode sair em um horário mais adequado, adapta a experiência, tem mais conforto, vive algo mais exclusivo. E tem alguém para cuidar de cada detalhe enquanto você simplesmente aproveita. E isso muda completamente a experiência da viagem. Inclusive, em experiências mais personalizadas, como BJI Signature, a proposta não é apenas ir em algum lugar, é viver aquele lugar de um jeito especial com intenção, conforto, gastronomia, privacidade e personalização. O carro alugado, ele combina com quem gosta de autonomia, liberdade, tem segurança para dirigir fora do Brasil. Eu já digo, é seguro, mas esse é o tema do próximo episódio aqui no Canconês Academy. Pode ser maravilhoso para os perfis exploradores, pode ser não. É maravilhoso. Para quem quer conhecer os cenotes, cidades, praias, restaurantes, lugares menos óbvios, né? E montar um roteiro mais flexível. O carro alugado é sinônimo de liberdade, mas liberdade sem planejamento pode virar perrengue. Se você vai alugar carro, precisa saber rotas, horários, estacionamentos, custos, forma de pagamento, pedágios, funcionamentos dos lugares e plano B. Aqui eu recomendo você assistir o episódio D da série Cancún de AZ, em que eu falo sobre o diário de bordo, planejamento para quem quer viver a nossa região com mais autonomia. Porque quem escolhe fazer um roteiro de carro precisa entender mais do que simplesmente em como chegar. Precisa entender a dinâmica e as regras da nossa região. Agora a gente chegou em um ponto que pode mudar completamente a experiência da viagem se você não organiza direito a ordem dos dias dos seus passeios. Você pode escolher os passeios certos e ainda assim montar um roteiro totalmente errado. E pode fazer você voltar pensando assim: foi bom, mas poderia ser melhor organizado. E você não quer isso, não é mesmo? Então eu vou deixar aqui algumas dicas básicas para que você possa pensar na logística, como encaixar os seus passeios que você escolher. A primeira dica que eu te dou é: se você for chegar num voo muito tarde, não coloca passeio para o dia seguinte. Às vezes o voo atrasa, às vezes você tem algum problema e você pode perder esse passeio. Caso você chegue num voo mais cedo, até à tarde, assim, às 2 da tarde, beleza, não tem problema. Caso não, escolha viver o primeiro dia de adaptação com calma. Outra dica que eu quero dar para você é: escolha o que você vai fazer e antes de escolher os dias, coloca no mapa, agrupa por região. Não fica fazendo muito zigue-zague, principalmente se você tem flexibilidade para escolher o seu hotel. Caso você já está num grupo que já escolheu o hotel, então pensa: tá bom, entendi, eu vou agrupar, esse passeio tá mais aqui, esse passeio tá mais aqui, como que eu vou organizar? Olhando do mapa, fica mais claro de você entender quanta energia você vai precisar para um tipo de passeio e para o outro, e aí você consegue mesclar. Então você pega, coloca um passeio mais cansativo num dia, um mais leve no outro dia. A outra dica é para você escolher colocar os passeios que dependem do clima e
em primeiro lugar. Por quê? Porque caso você precise trocar, reorganizar o seu roteiro, você tem dias disponíveis para você poder fazer essa troca. Lembre-se também de quando você comprar o passeio, garantir que a empresa ou o lugar que você está comprando consiga te ajudar nessa gestão, caso precise fazer essa troca. Então, depois que você olhar para todos esses cenários, monte um roteiro que fique mais leve. Por quê? Tem muita gente que fala assim, vou fazer passeio todos os dias. Não, eu descanso na hora que eu chegar em casa. Só que passa 2, 3 dias, a pessoa, a maioria delas, ela fala, não tem como cancelar esse passeio, eu tô cansado, não sabia que ia ser tão intenso. A região é muito quente, né? Os dias se tornam muito intensos. Então, ter essa flexibilidade, ter dias disponíveis para trocar é muito importante. Então, quando você faz um bom planejamento do seu roteiro, você acaba tendo um resultado que você fala, nossa, que viagem gostosa, que sensação boa, né? Gostei de tudo, eu não fiquei cansada, eu não fiquei estressada. Isso é o que a gente recomenda para você. E claro, se você escolher fechar sua viagem com o hotel all inclusive, aí você deixa ele pro final, e daí você cansa bastante, depois você vai lá e fica só no bem bom. E aqui eu preciso falar de uma coisa que muita gente só entende quando vive: o poder da anja da guarda da Cancún. O que é a Anja da Guarda? A Anja da Guarda é o grupo, as meninas, né, da Cancún que dão suporte durante a viagem. Então, elas estão no destino, acompanhando, orientando, ajudando, resolvendo quando algo foge do planejado. E o que significa isso? Zero estresse. Zero estresse. Porque antes da viagem, muita gente pensa, eu dou conta de organizar tudo sozinho. Mas você dá mesmo, e você tem toda a razão nisso. A pergunta não é essa. A pergunta é, quanto vale ter alguém cuidando dos detalhes, reorganizando o imprevisto, te entregando tudo pronto, enquanto você aproveita com a sua família? A gente teve uma cliente que foi muito interessante o depoimento dela. Ela sempre organizou todas as viagens da família. Ela usava ferramentas de pesquisa, ela montava roteiro, fazia tudo. E quando ela contratou a Cancúners, ela entendeu que o ponto não era não saber planejar, porque ela sabia e sempre fazia sozinha. O ponto foi que pela primeira vez ela não precisou fazer nada durante a viagem. Ela tinha quem pensava por ela, quem validava, quem reorganizava, quem resolvia, quem estava disponível durante a viagem. E o tempo valioso dela ficou para o que mais importava: aproveitar com a família. E isso, que para muita gente, não tem preço. Se você quer pesquisar tudo sozinho, agora você já tem mais consciência para começar, e eu fico feliz por contribuir com isso. Mas se você já tem voo, hotel, algum passeio em mente, ou se você sente que precisa validar, né, o que você já organizou, a gente pode te ajudar com a nossa consultoria express. A gente disponibiliza 1 hora com o nosso especialista para entender o seu momento, olhar para suas escolhas e te ajudar a enxergar o roteiro. Faz sentido, validar a logística antes de você investir mais tempo e dinheiro e energia nesse roteiro. Agora, se você quer um planejamento mais profundo, com diagnóstico de perfil, roteiro, logística, curadoria e suporte da Anja da Guarda, a gente tem a assessoria completa da Cancúners. E se de tudo você já sabe, já tenho tudo, só quero contratar passeios e transfer, não quero mais nada disso, então você pode falar com a Basic Cancún, que com certeza nós vamos te atender do jeitinho que você quer. O importante é que você não invista na sua viagem no escuro. Lembre, às vezes o que falta não é mais pesquisa, é direção. E nós somos essa direção para você. Pode falar com a nossa equipe, é só clicar no link da descrição. E aproveita e me conta aqui nos comentários, qual parte trava você hoje na hora de montar o seu roteiro? Escolher quais passeios, ver o que vale a pena, organizar a ordem do dia, decidir se você vai de carro, se você não vai de carro, entender se o roteiro combina com a família. Comenta aqui nos comentários, porque a sua dúvida pode virar o próximo vídeo. E se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilha com alguém que está planejando viajar para Cancún e para o Caribe mexicano também. Um grande beijo no seu coração e até o próximo episódio do Cancúners Academy.